Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E a palavra de Deus, ela declara essas duas escolhas, o que nós devemos fazer. Devemos andar no fruto do Espírito, devemos frutificar pelo Espírito Santo de Deus, porque desta forma nós teremos vida e vida com abundância. Seremos buscar cada dia essa transformação, gerar este fruto. Assim agradaremos ao Senhor. E rejeitar essas atitudes, essas ações, como foi dito, que é as obras da carne. Embora que alguns foram antes essas pessoas, agora não serão mais. Pois a Bíblia diz também, lá em Coríntios, que vocês eram assim, mas agora sois lavados, sois santificados, sois justificados pelo Espírito de nosso Deus. Né? Pelo sangue de Jesus nós somos perdoados. Então, a partir, não importa o passado, Jesus joga fora. Né? E precisamos estar buscando esta vida de transformação, de renovação do entendimento, para que experimentamos a boa e perfeita vontade de Deus, que é agradável também. Então, essa palavra de Deus, que vai no nosso entendimento, pois a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Ela vai renovando a nossa maneira de pensar. E é assim que São Paulo exorta, através do Espírito Santo, a nós sermos transformados, renovados. Assim viveremos uma nova vida, não conforme a condenação do mundo, mas conforme a graça de Deus, que é salvadora e libertadora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da sua palavra. Então, Ele renova, Ele tira das trevas, Ele tira e coloca um novo ser em nós. Faz da gente um novo ser. Foi para isso que Jesus veio. Então, nossa vida devocional, nossa vida consagrada a Deus, é para que nós se entreguemos sem reservas e sejamos renovados, sejamos transformados. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, ela diz que nós precisamos desenvolver, crescer, né? Onde diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Então, a nossa vida devocional, além de nos transformar, de nos renovar, ela nos dá um crescimento. Ela faz a gente crescer. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que conhecer Jesus. E a Bíblia diz lá em Oséias que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, cada momento que nós tiramos para buscar a Deus, para ler Sua palavra, para ir à igreja, para conversar com alguém sobre Deus, para ouvir da palavra, para orar, para louvar, para
meditar como está a minha vida espiritual, será que está boa, será que não está, o que foi que eu errei, para ir lá e pedir perdão, e alguém ou a Deus. A gente precisa fazer isso para que possamos crescer na graça, para que possamos conhecer a Deus. Nós só conhecemos a Deus através da palavra, da obediência à sua palavra, através dessas ações que nós citamos agora, da oração, da palavra, do jejum, principalmente da obediência. Quanto mais nós obedecemos a Deus, quanto mais nós seguimos a Ele, quanto mais nós renunciamos, mais nós conhecemos de Deus. E Deus é como um mar. Quanto mais se entra, mais precisa entrar. Porque Deus é infinito. A ciência dele é tão alta que não podemos atingir. Então nós vamos conhecendo a palavra de Deus diariamente. Quando nós não entendemos algo, não precisamos de nos aperrear, como nós falamos, mas precisamos ir continuar lendo a palavra de Deus através do Espírito Santo, vai nos dando entendimento e nós vamos sendo esclarecidos cada dia. Então nós precisamos crescer, porque toda árvore ela precisa crescer e dar seu fruto. Nós somos árvores do Senhor. Então vamos crescendo a sementinha no nosso coração, que é o Evangelho, que é a nossa fé, ela vai crescendo, crescendo até nós vamos sendo transformados e vamos ficando mais fortes e vamos dando frutos e cada dia mais vamos crescendo. Não podemos parar de crescer. Todos somos iguais e precisamos estar em constante trabalho, preparação espiritual, de crescimento no conhecimento e na graça do poder de Deus, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saber, conhecer que Ele é quem ordena, que Ele é Senhor e conhecer que Ele é o que nos salva cada dia, em todas as formas. Nós precisamos de buscar. Glória a Deus. Quando nós estamos tendo uma vida devocional com Deus, além de nós sermos renovados diariamente, às vezes a gente sente que está fraco, que está faltando força, não sente aquela vontade de buscar, de orar, de ir, mas mesmo assim a gente tem que fazer o esforço e ir. É como uma pessoa que está fraca, que não quer se alimentar, mas mesmo assim ela tem que comer, tem que fazer, tem que beber um caldinho, uma coisa, ali ela vai fortalecendo até ficar normal. Então assim somos nós. Às vezes não dá vontade, mas mesmo assim a gente tem que ir mesmo sem vontade. E de repente quando a gente vai e volta feliz, meu Deus, era para me ter vindo hoje mesmo, eu nem queria vir. Às vezes a gente não quer ler a Bíblia, mas quando começamos a orar, a buscar e a ler, aí de repente chega aquela alegria. Não podemos desistir, temos que continuar, porque estamos crescendo diariamente e assim vamos nos fortalecendo. Quando nós servimos a Deus, quando nós estamos em vida devocional com Deus, ela gera em nós a preservação. Está baseada em João 10, 27 e 29, Apocalipse 3, 10 e 11. João 10, 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, quando nós servimos a Deus, nós estamos o quê? Guardados. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, se estamos realmente sendo ovelha dele, ele disse que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Como é bom estar na presença de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Renovados, desenvolvimento
em desenvolvimento através dessa palavra, dessa vida devocional, e preservados para Deus, guardados do que virá, guardados da hora da tentação. Diz a palavra de Deus aqui que nós seremos livres quando estamos na presença do Senhor, a liberdade. Então nós somos preservados. Diz o Salmo que o Senhor nos guardará de todo mal, né? E aqui diz que meu Pai me deu as minhas ovelhas. É maior do que todos. O Pai deu esse direito da gente chegar na presença de Deus. Ele nos entregou ao Filho quando determinou que o Filho viesse morrer para nos salvar. Então ele não estava dando a ele as ovelhas. E agora, aquele que crê, que pegar o direito que o Pai deu, estará debaixo. Está sendo ovelha realmente, estará guardada e nada vai tirar. Se assim nós permanecermos. O êxito de qualquer projeto depende do planejamento. Assim também a nossa vida devocional. Como a palavra mostra que os discípulos sempre oravam, que Jesus orava, subia ao monte para orar, que Jesus ia para um lugar, às vezes reservado para orar. E a palavra mostra Jesus também na sinagoga, lendo a palavra. Os discípulos, depois que Cristo subiu, eles iam à hora da oração no templo orar, como Pedro e João iam subindo a hora da oração, está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. E assim é uma recomendação que este escritor está nos dando aqui. O êxito de qualquer projeto depende do planejamento. O mesmo ocorre com a vida devocional, por isso é necessário escolher o momento da hora devocional. É certo que para adorar a Deus não tem hora marcada, mas sempre a gente tem que tirar um tempo para orar. Então aqui é bom a gente, como ele diz, escolher um horário, mas que independente disso, muitas vezes você vai sentir necessidade de orar fora daquele horário que você ora, então você ore. Se você sente que precisa de ler a palavra naquela hora, leia a palavra naquela hora. Se você sente que alguém está precisando de uma palavra, fale da palavra naquela hora. Para evitar interrupções, desvios e etc. Pela manhã, à noite, como achar melhor. É preciso dar tempo para Deus. Então, geralmente, a gente tem o costume de orar sempre de manhã, quando a gente se levanta, ou na hora do almoço, agradecer a Deus, na hora das refeições, agradecer ao Senhor, na hora de dormir, a gente agradecer, refletir, né, como foi aquele dia, o que eu fiz, o que eu preciso de fazer, e assim, ler a palavra. É preciso dar tempo para Deus, Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orar. Foi a primeira coisa, né? Quando diz cedo, a primeira coisa que eles fizeram foi orar, e nós também precisamos de ter esse costume de orar. O local apropriado, Lucas 22:39. E saindo como foi de costume, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então, Jesus sempre ia ao monte, porque era um lugar reservado, onde a gente mais tranquilo, e é bom orar no monte. Não só se ora no monte, né? A gente pode orar em qualquer lugar. Um lugar, a igreja, a gente tem que fazer um lugar de monte para orar a Deus, né? Não, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que apresentar. Mas o Senhor Jesus orava nos montes e não tem nenhum problema a gente também orar sim, ou orar na igreja, orar em casa, orar em qualquer lugar, porque Deus ouve a nossa oração. Mas era um lugar bem apropriado, né? Escolher um local que tinha costume de orar. Nem sempre é possível, mas interessante é a escolha do local. Jesus deu valor a este ponto, e levantando-se muito cedo, ainda escuro, foi para o deserto e ali
orava. A leitura da Bíblia é o elemento devocional do crente. Então, a qualquer momento, você pode falar com Deus. A oração ela pode ser em pé, pode ser de joelho, mas a Bíblia sempre mostra orações de joelhos. O se ajoelhar significa que você é pequeno diante de Deus. Mas nem sempre você pode estar de joelhos. Então, do jeito que você estiver, ou andando, ou correndo, ou fazendo alguma coisa, mas você tem que colocar seu pensamento em Deus e falar com Ele naquela hora. E agradecer, e pedir direção, e apresentar e clamar o seu nome. A oração, ela é considerada como chave, né? Porque ela tem um acesso a Deus. A oração do justo pode muito ser feita. A oração, ela move. Então, nós precisamos tirar sempre. E Jesus ia muito cedo. Ele dava prioridade ao reino de Deus, a falar com o Pai. Nós também temos que dar prioridade a Deus. Nós também temos que dar prioridade às coisas que vêm do alto. Porque como é que nós construímos a nossa casa espiritual sem colocar os alicerces? Então precisamos construir nossa vida. Às vezes as coisas estão desordenadas porque o primeiro lugar não está sendo Deus. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, aí as demais coisas vão sendo acrescentadas, porque primeiro é o alicerce, depois vem as outras coisas da construção. Nós somos essa casa espiritual, precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Não há outra. Enquanto nós temos que fazer isso, se nós quisermos sermos felizes na presença de Deus, primeiro organizar a nossa vida espiritual, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, a oração, ela chega à presença de Deus antes mesmo de nós falar. Como Ezequias, Deus mandou um recado para ele que ele ordenasse a vida dele, a casa dele, porque ele ia morrer e não ia viver. E ele virou o rosto para a parede, o profeta saiu, e antes do profeta sair do palácio, Deus disse: volte, Isaías, e diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele, e já vi as suas lágrimas. E aos teus dias acrescentarei 15 anos de vida e paz. Então, a oração, ela move as coisas que estão na frente. Deus já sabe, mas quando nós oramos, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade. Estamos reconhecendo que somos pequenos, que somos falhos, que somos carentes da sua graça e que nós somos dependentes. Quando eu peço, eu estou reconhecendo. E também, através da oração, a gente diz a Deus e reconhece que Ele tem poder de nos transformar. E se nós se empenhar, nós somos uma nova criatura pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, Ele vai gerando e transformando, glória a Deus, a nossa vida, pois somos uma nova criatura e temos novos hábitos, somos transformados pelo poder de Deus. Não somos ingratos, temos que viver não conforme o mundo, mas sendo imitadores de Deus. Como ler a Bíblia? Conhecendo e amando o seu autor. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nós temos que ler a palavra de Deus amando o seu autor. Como é que nós amamos o autor? Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Nós temos que ler a Bíblia esperando que Deus lhe fale. Essa palavra de Deus, ela é toda inspirada. Está escrito que as palavras que estão aqui, os profetas, os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nela, contém tudo o que nós precisamos de saber
para vivermos neste mundo aqui, em busca de chegarmos na nossa pátria celestial. Salmo 119, versículo 18 diz: Abres tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Muitas vezes os olhos dos homens estão voltados para as coisas da terra, mas ele pede para que abra-se os olhos para que ele veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, na palavra de Deus tem muitas maravilhas. Tem coisas grandes para nós. Existem muitas coisas, inúmeras coisas incontáveis reveladas para nós. 3. Nós temos que fazer perguntas quando nós lemos um texto. Alguma coisa, alguma promessa para mim? O que eu estou entendendo desse texto? Há no texto exemplos para mim? Há alguma advertência para mim? Alguma advertência para mim nesse texto? O que eu devo praticar na minha vida? O que esse texto diz que eu devo colocar na minha vida? Então, há alguma promessa para mim? O que eu devo praticar na minha vida? Há algum exemplo? Há alguma advertência nesse texto? Sempre que nós lermos um texto, nós devemos perguntar isso a nós mesmos e ver no texto a resposta. Ou conforme Deus dê a resposta. Leia com disposição de praticá-la, porque ele é o nosso manual. A palavra de Deus, nós temos que praticar ela, né? Para poder vermos os resultados. É preferível começar a Bíblia do Novo Testamento, começando pelo Evangelho de São João, porque as palavras de Jesus, os ensinos sobre salvação, e depois de Mateus, prosseguindo até o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, porque o Novo Testamento, como está dizendo, o Novo Testamento, são vamos dizer assim, o que nós estamos vivenciando mais próximo dos nossos dias, né? Em seguida, inicia a leitura do Antigo Testamento, começando por Gênesis.